principal proteína que está envolvida nessa proteção, nessa imunidade humoral, são os anticorpos que são produzidos pelas células B. Então, as células B, que também são chamadas de linfócitos B, são essas células que são responsáveis pela produção desse anticorpo. Esse anticorpo, ele também é chamado de imunoglobulina, e ele é uma proteína que ela pode estar tanto aqui na membrana da célula, como ela pode também ser secretada na circulação sanguínea. Essa proteína, ela tem esse formato característico aqui, e ela é dividida basicamente em duas partes. Então, essa parte aqui de cima, essas duas partes aqui, são responsáveis pelo reconhecimento do antígeno. Enquanto que essa região interna, mais interna aqui do anticorpo, aqui nessa versão secretada, é a parte que é responsável por se comunicar com as outras células do sistema imunológico e indicar para essas células que esse antígeno, esse patógeno foi reconhecido. E então, esse sistema imunológico vai poder se defender, né? Vai poder destruir esse patógeno, esse antígeno que está em contato com o nosso corpo. Uma defesa do nosso microorganismo, do nosso organismo contra microorganismos, contra bactérias encapsuladas, a gente está pensando nos anticorpos do tipo M. Uma vez, então, que essas células B, elas reconhecem esses antígenos via seus anticorpos ali na membrana da célula e se tornam ativadas, né? Essas células, elas se expandem, que nem a gente viu, e uma parte delas se transforma nos plasmócitos, que são células muito grandes, né, que passam a produzir muitos anticorpos e passam a secretar esses anticorpos. Então, agora esses anticorpos saem da membrana da célula e vão ficar circulantes ali na corrente sanguínea. E uma parte dessas outras células B que são ativadas se torna nas células B de memória, que são as células que são responsáveis pela nossa proteção caso a gente encontre novamente esse mesmo antígeno. Então, eles são capazes de lembrar que a gente já viu esses antígenos e essas células são capazes de produzir uma grande quantidade de anticorpo em um curto espaço de tempo, que é a ideia de muitas das vacinas que a gente toma, né? Então, a ideia de tomar vacina é justamente desenvolver essa resposta imunológica de memória, sobretudo de células B. Então, vão ser capazes de nos proteger caso a gente encontre aquele micro-organismo pelo qual a vacina é específica, né? E agora a gente vai ver, então, o que acontece quando esses anticorpos estão lá na circulação sanguínea e qual que é o papel e a importância deles na nossa proteção. E uma vez que os anticorpos são liberados, como eles vão estar atuando, quais vão ser as suas funções? Uma das funções do anticorpo é relacionada à neutralização. Tanto bactérias quanto toxinas bacterianas, por exemplo, para levarem aos seus efeitos, para infectar uma célula, vai ser necessário uma interação entre a superfície de uma célula do hospedeiro e a superfície da bactéria. Então, os anticorpos vão poder reconhecer de forma específica antígenos na superfície de uma bactéria. Então, vários anticorpos vão estar se ligando a essa bactéria. E no que isso vai resultar? Vai haver um bloqueio dos possíveis locais em que essa bactéria estaria interagindo com a nossa célula e levando a uma infecção. Por isso esse processo é chamado de neutralização.